Estudo da capacidade do processo. O que você entende quando eu falo de estudo da capacidade do processo? O que vem à sua cabeça? Nós vamos estudar o quê aqui? Olha, eu entendo que seria... Alô? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Uhum. Eu entendo que é verificar se o meu processo, se eu sou capaz de produzir, eu não sei se a palavra certa é essa, se eu sou capaz de produzir a- aquelas peças ou aquele processo, se eu sou capaz de fazer aquele processo dentro das tolerâncias, dentro daquilo que o cliente tá querendo de mim, né? Da minha empresa, no caso. Não sei se é isso. Eu Tá, estou falando de uma forma assim mais aberta, né? tá. Se eu chegar para você e falar assim, qual é a capacidade do processo que você atua hoje lá? Pega um processo qualquer na empresa. Qual é a capacidade do processo? O que você vai entender que eu estou dessa pergunta? Eu estou perguntando qual é a quantidade de peças produzidas por hora ou não? Seria mais ou menos isso, né? Acredito que seria isso. Isso. No meu caso, seria, no meu caso, como eu faço inspeção, seria a capacidade de peças inspecionada por hora, né? Sim, sim. Então, quantidade, certo? Tem a ver com quantidade. Então, a capacidade do processo tem a ver com quantidade, né? Peraí que você já vai entender onde eu vou chegar. Quando a gente ouve esse termo, capacidade, 99% das pessoas associa com quantidade. Ah, o processo, eu sou capaz de fazer 2 peças por hora de inspeção. O processo de estamparia, ele faz 800 peças por hora. O processo de pintura pinta 2.000 peças por hora. Estou chutando quaisquer dados aqui. Sempre se Entendi. associa com isso. Aí estava eu, no ano de 2008, fazendo a apresentação da monografia do MBA, e eu fiz sobre o projeto Seis Sigma, a apresentação, claro, né, não podia ser outro tema, né, que senão esse. Uhum. Aí eu falei, durante os 20 minutos, um termo que certamente você já ouviu, capabilidade. Sim. Eu falei várias vezes, mas várias, Isso, várias, várias, várias. isso aí usa muito no... Eu trabalhei com a ferramenta no Pipap, né? Sim, sim. Aí, quando eu acabei a apresentação, os dois professores da banca falaram assim para mim: meu filho, o termo capabilidade não existe. Em todas as oportunidades do seu trabalho escrito em que aparecer nesse termo, você vai ter que substituir por capacidade. Aí eu tentei argumentar, porque eu não estava entendendo o que ele estava dizendo, porque eles estavam dizendo, aliás, porque para mim era um termo que eu ouvia todos os dias na indústria. Ainda falei, mas eu ouço todos os dias isso. Como que está errado? Como que não existe isso? Não existe é capacidade. E como eu sou um garoto obediente, eu mudei todas as vezes que apareceu capabilidade no trabalho escrito para capacidade, porque eu queria o meu diploma. Não sou besta nem nada. Então Aham. mudei. Mas não entendi. E para mim, aqueles dois professores já estavam ultrapassados, para não dizer outra coisa. Eles estavam completamente fora do mercado. Mas tudo bem, né? Que eles querem assim, a gente muda. Isso foi em 2008, final de 2008. 2011, estava eu fazendo pela segunda vez o treinamento de Greenbelt. Eis que vem a explicação desses termos. Quase 3 anos depois, eu fui entender. E é a explicação que eu vou fazer agora aqui. Eu vou ter que utilizar o inglês para a gente explicar o que significa isso. Em inglês, tem um termo chamado capability. Esse capability, ele se refere à qualidade, que é o grau de atendimento do processo com relação às tolerâncias. Tem um outro termo, em inglês, capacity, que ele está associado à quantidade de peças produzidas. Quando a gente faz a tradução do capability para o português,
Vou até mudar aqui a fonte. A tradução de capability para o português é capacidade. Quando a gente faz a tradução de capacity para o português, é capacidade também. Aí temos um problema. Quando eu falar de capacidade em português, qual das duas eu estou falando? De capability ou de capacity? Gera uma dúvida, certo? Uhum. Por isso, a indústria mudou, fez uma tradução porca de capability para capabilidade. Porque aí não tem dúvida do que eu estou dizendo. Quando eu falo de capabilidade, eu estou me referindo exclusivamente à capacidade que o processo tem em atender às especificações. Quando eu falo Não em tem nada a ver com capacidade, quantidade, né? isso. Quando eu falo em capacidade, estou me referindo à quantidade de peças por hora que o processo é capaz de fazer. Percebeu? Entendi. Então, desde que eu descobri isso, eu não uso mais o termo capabilidade, pelo menos nos materiais que eu faço. Eu até posso falar o termo, mas eu não uso mais capacidade, porque eu consegui entender e agora eu vejo que aqueles dois professores, eles não estavam ultrapassados, eles estavam corretos. Quem cometeu um erro foi a indústria e eu que utilizei o termo, os dois termos de forma, o termo, aliás, de forma incorreta. Agora vamos voltar aqui no slide, que tem a explicação exatamente sobre isso aí que eu estava falando. Então, do inglês lá, o capability, ele fala, como que a gente pode entender o capability? A qualidade de ser hábil, um talento, uma habilidade que tem potencial de desenvolvimento ou uso, a habilidade de ser usado, tratado ou desenvolvido para um propósito específico. O capacity é a capacidade de receber, manter, absorver, produzir a maior quantidade que pode estar contida, a máxima quantidade que pode ser produzida. Então percebam que um tem relação com a habilidade. Vamos entender essa habilidade como sendo qualidade. E vamos entender a questão do capacity como sendo quantidade. Vai ficar mais fácil de a gente distinguir uma das outras. Então, repito, a partir de então eu só uso o termo capacidade. Por isso que o nome da aula é estudo da capacidade do processo. Mas nós não vamos abordar a quantidade de peças produzidas por hora, e sim a qualidade. Atende ou não atende a especificação do cliente. O estudo de capacidade ele permite avaliar como um processo está sob o ponto de vista da qualidade em relação às especificações. Limite superior de especificação e limite inferior de especificação. É o momento que a gente vai ter de comparar aquilo que o processo é capaz de fazer, aquilo que o processo faz, com aquilo que o cliente solicitou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo ele pode ter um comportamento, mas esse comportamento ele pode não atender o que o cliente quer. Vide esse exemplo aqui, ó. O processo tem esse comportamento, mas não atende o que o cliente está querendo. Ó. Não tem uma faixa aqui, ó, que não atende? Sim. Mas o comportamento do processo é esse. Então a gente vai confrontar o comportamento do processo com o que o cliente solicitou. E a gente vai dizer o seguinte, de uma forma bem simplista, que o processo ele é capaz quando ele atende a tudo aquilo que foi solicitado pelo cliente. Atendeu a tudo, capaz. Deixou de atender não capaz. Então, para ser capaz, tem que atender na íntegra. Eu tinha 20 coisas para atender, atendi 19, não capaz. Mas eu atendi 19, faltou só uma minha só. Essa foi uma que o avião caiu. Essa foi uma que o freio falhou, o cara bateu o carro no poste e morreu. Tudo. Tem que atender tudo. Vamos pegar um exemplo para a gente entender o que eu estou me referindo. E como que a gente vai calcular. Primeiramente, a gente vai analisar graficamente e depois a gente vai fazer uns cálculos. Aqui é o primeiro momento estatístico que a gente vai ter nesse treinamento. A especificação do diâmetro de um eixo qualquer
é de 20,3, mais ou menos 7 décimos. Sonho de consumo de qualquer inspetor, hein, essa tolerância. Em um determinado mês, o fabricante desse eixo produziu 608 unidades, conforme a distribuição de frequências abaixo. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho o diâmetro em milímetros, está por faixa. De 19 até 19,2, eu encontrei 12 eixos dos 608 que eu analisei nesse intervalo aqui de diâmetro. De 19,3 a 19,5, eu encontrei 68 dos 608 analisados. E assim até chegar na última faixa, de 22 a 22,2, que encontrei um. A gente vai querer saber se esse processo é capaz ou não. Esse formato aqui parece familiar para você, de acordo com o que nós já vimos aqui no treinamento? Sim. Essa tabela aqui, ela parece com qual? É aquela tabela que nós fizemos anteriormente de frequência de... Quer ver? Essa? Essa daí, exatamente. É. Distribuição, né? Tem uma diferencinha. Aqui, o que aconteceu? Todos os valores possíveis estão aqui, né? Variando de 5 centésimos. Lá estavam agrupados. Percebam que tinha uma faixa de 19 até 19,2. É como se eu pegasse aqui, ó, de 29,50 até 29,60. Quantos eu vou ter? 7. De 29,65 até 29,75, eu vou ter 19,26. Aqui está mais específico, né, nesse caso. Isso. Ali não está tão específico. Ali não está. Só que aquele formato que está ali, não sei se você se recorda de quando você disse que estudou histograma, é o formato que a gente tem para fazer histograma, é desse jeito aqui. A gente faz por classes. Quando a gente vai agrupando, não sei se você lembra, a gente tem que calcular o tamanho quantas classes, o tamanho de cada classe, para a gente fazer, para não deixar o histograma enorme. Vai ficar um negócio absurdo se eu não fizer por classes. Então eu distribuo umas 10, 12 classes, dependendo da quantidade de dados que eu tenho, e ele faz baseado nessas classes. É a mesma coisa. Eu parti de uma folha de verificação como aquela e depois comecei a calcular as classes do histograma e, repito, não vou entrar no mérito da questão aqui agora, mas no treinamento de Green a gente faz isso com detalhamento. Então, o próximo passo é a gente fazer o histograma desses dados aqui. E o histograma, ele está... antes disso, qual que é a média aproximada desse processo? A média aproximada do processo seria aqui na casa que seria a moda, que é aproximada 135, né? Esse aqui é a moda, isso. Só que perceba que tem um do lado direito dele que também é grande. Viu? É um tão grande quanto ele. Então a gente pode 114. Dizer que a média está nesse intervalo aqui de 19,6 até 20,1, mais ou menos aqui. Pode ser um 19,9, mais ou menos isso. Entendi. Então tá entre os dois aqui, então, né? Porque tá muito grande esse, né? 114, entendi. Tá bem grande. Como que a gente calcularia essa média? Lembra como que a gente fez anteriormente? Pegava cada valor e multiplicava pela frequência. E somava o outro valor e multiplicava pela sua frequência. E nesse caso, como que a gente faz? Opa! Tem alguma sugestão de como que a gente pode fazer? Não veio na minha mente agora. Aqui a gente tem uma faixa, não tem? De valores? Tem. De 19 a 19,2. Sabe como que a gente faz? A gente tem um recurso da média, que vai dar 19,1. 19 mais 19,2 dividido por 2. A segunda aqui, categoria, dá 19,4. A terceira, 19,7. Tá. É como se fizesse... É que eu não... Tá, eu viajei aqui agora. É como carta de controle, por exemplo, que tenha... Entende? Isso. Então a gente vai pegar esse valor da média e multiplicar por essa frequência.
mais esse valor multiplicado por essa frequência, mais esse valor multiplicado por essa frequência. Eu faço isso para todos. Depois eu divido pelo somatório de frequências. 12 mais 68 mais 135, e vai dar a média. Que vai dar em torno desse valor que eu te falei, mais ou menos 19,9, mais ou menos esse valor. Vamos fazer o histograma. Antes de fazer o histograma, a gente vai ter que calcular os limites, que eu tenho certeza absoluta que para você isso aqui é trivial. Você faz isso todos os dias. O limite inferior e o superior de especificação baseado nesse dado aqui, ó. Eu não calculo, para mim já vem pronto já, né? Eu tenho... Mas se tivesse que calcular, é simples. Os limites para mim já vem sempre pronto, eu trabalho com desenho e cotas, né? Já vem tudo no desenho, tudo já cotado no desenho Então, certinho. vamos supor que tem uma cota que você vai ter que estudar lá, que tem 10 milímetros e a tolerância é mais ou menos 1/10. Tem que variar de Sim, quanto a aí quanto? 10,01 a 9,90, né? Isso, é uma coisa para a gente que está habituado a isso, é coisa simples, né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas tem gente que não consegue visualizar isso. Então, por isso que eu demonstro aqui, ó. Então, eu faço 20,3 menos o 0,7, dá 19,6, e faço isso é inferior. O superior é o somatório dos dois valores, que dá 21. Então, eu já sei que o cliente quer peças que variem de 19,6 até 21. Batendo o olho aqui, atendemos ou não atendemos? Peraí, deixa eu ver aqui. Qual era 19,6 até 21. 19,6 até 21. Que é o mínimo 19,6, né? Isso. Ah, passou, né? Tem peças aí que tá fora, tanto para menos quanto para mais. Sim, sim. Olha o histograma. Como que a gente faz esse histograma aqui? Assim, só para você entender a ideia. Então, cada valor aqui em X são aquelas médias que eu já paguei aqui, 19,1, 19,4, 19,7 das faixas. Tá aqui, ó. A frequência é quantas vezes aquela faixa, aqui representada pela média, apareceram. Então, por exemplo, 19,1 tem essa quantidade aqui, ó. 19,4 é essa quantidade. Quanto é? Eu não consigo precisar no gráfico, mas na tabela eu consigo. Na tabela, exatamente 12, 68, 135 e por aí vai. E o formato do histograma é esse aqui. O que aparentemente, mas eu não consigo afirmar, eu preciso fazer um teste para afirmar, é que essa distribuição aqui não segue a normal. Por quê? Porque ela tem um formato meio esquisito. Parece que ela está puxando para um lado, não parece? Ó? Assim. Parece que ela não é simétrica. Mas, repito, eu não consigo afirmar se eu não fizer o teste de hipóteses. A princípio, não. Não segue, a princípio. Mas eu preciso fazer o teste. Que é aquele teste de normalidade, né? Gráfico de normalidade. Exatamente. Anderson Darwin. Então, aqui eu coloquei o limite inferior de 19,6 e o limite superior de especificação de 21. Então, tudo nessa faixa aqui é o aceitável. Então, conforme a gente já fez uma análise prévia na tabela, a gente sabe que o que está fora dessa faixa, mais precisamente tudo isso aqui, ó, tudo isso e isso aqui, não atende o que o cliente está pedindo. Então, a gente vai classificar esse processo como sendo não capaz. Não atendeu a especificação. Isso eu estou analisando graficamente. Mas não é assim que a gente vai fazer no nosso dia a dia. A gente vai analisar valores. Eu vou converter esse gráfico em valores. O gráfico também aparece? Também aparece para a gente. Quando a gente faz um militar, por exemplo, ele vai fornecer o gráfico também. O histograma com a distribuição normal com os limites. E uma série de coisas também ali. Mas o que importa para a gente são os dados. E aí a gente vai começar a entender um pouco mais como que a gente calcula. Você já deve ter ouvido falar em PP e PPK. Já. E CP e CPK também.
Uhum. Sabe a diferença de PP e PPK e CP e CPK? Não, eu Não? não sei. Antes de eu falar da diferença, que tem a ver com a diferença, perceba que aqui, ó, a aula é estudo de capacidade do processo, certo? Uhum. Eu estou mudando o termo agora para performance. Por que que eu estou mudando o termo? Eu estou estudando a capacidade, só que eu estou estudando a capacidade da população. Quando eu estudo a capacidade da população, eu vou utilizar o termo performance. Quando eu utilizo amostras, eu utilizo capacidade CP, CPK. Quando eu utilizo performance, eu utilizo a população PP e PPK. A diferença está no cálculo do desvio padrão. É a única diferença. Aqui eu vou mostrar somente PP e PPK e depois, lá no Black, eu mostro CP e CPK. A diferença no cálculo do desvio padrão. Aqui é pela fórmula que a gente conhece, raiz quadrada do somatório de cada valor individual menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Lá a gente faz a estimativa do desvio padrão pela amplitude ou pelo próprio desvio padrão. Aí é uma forma diferente porque a gente tem utilização de subgrupo racional. É um pouquinho diferente o cálculo. Tá? E o Minitab ele faz os dois. Só que a gente tem que saber qual a gente vai utilizar. Ele fornece os dois no mesmo pacote ali. Coisa que entendo que não deveria ser assim, mas ele faz dessa maneira. Faz uma gentileza para mim, lê o significado de PP e tenta entender o que está escrito aqui. O que é o PP? É um índice medido através da divisão da tolerância do processo por sua variação real. Sinceramente, entendestes alguma coisa? Não Nem entendi. eu. PPK. O que é o PPK? É um índice que compara a tolerância do processo com sua variação inerente, considerando a centralização do processo. Entendestes Também não entendi. algo? Não, também não. Nem eu. Eu faço de sacanagem, eu só coloco essas definições de sacanagem. Sabe observando? Aham, Olha a minha mão. Ó PP. Variação do processo. PPK. certo. Uma vez definida a variação, onde ele está? PP, variação do processo. PPK, uma vez definida a variação, onde está localizada? Visualizou? Ah, entendi. É mais fácil, né? Show. Do que está escrito aqui, não é bem mais fácil, sim? PP, então, ele Variação. é a variação, Dispersão. dispersão, né? Isso. PPK, localização. Às vezes ele está distribuído em algum ponto, né? Onde está Ele, ele, localizado? não tem variação, mas ele está localizado em algum ponto, né? Tem variação, mas é onde que está localizado? O Ah, PP, tá. tá? Aí uma vez que eu Os, defini o os, PP, travei o PP, é isso, essa variação. Onde está localizado? Tá? PPK tem variação, mas ele onde está Tem. localizado. Isso. Premissas para eu utilizar esses índices. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, que eu deixei na sala para anotar aqui um minutinho só, Tá peraí. bom? Tá bom? Pronto. Então, é mais fácil de entender assim, né? Não, é Do que mais esse fácil, texto todo nossa. aí, né? Nossa, diferença, Não, né? mas eu sacaneio, eu faço de propósito isso. É proposital. Premissas para a gente usar isso aqui. Primeira premissa: o processo tem que ser estável. O processo estável é aquele que não contém causas especiais. Somente contém causas comuns. A gente vai estudar isso na última aula do último dia. Eu já adianto aqui, ó. Não
contém causas especiais. Não pode conter, né? Causas especiais. Tem que tender a ser normalmente distribuído, ou seja, tem que seguir a distribuição normal. Eu faço o teste lá de normalidade e se deu um teste positivo, eu sigo com esse estudo. Caso não deu, eu tenho que fazer a conversão dos dados utilizando alguns recursos que a gente tem lá, Johnson ou Boxcock, alguma coisa assim tem que fazer. Mas tem que seguir a distribuição normal. E a variação do sistema de medição tem que estar sob controle. Eu já, em algum momento lá atrás, eu falei sobre o MSA, análise do sistema de medição. Então, a linearidade, a tendência, a estabilidade do processo, do sistema de medição, não a estabilidade do processo, e o RR, repetitividade e reprodutibilidade, tem que estar aceitáveis do ponto de vista estatístico. Então, isso aqui são 3 premissas importantíssimas para a gente utilizar esse índice de performance, bem como de capacidade do processo que a gente vê no treinamento de Black. Até aqui, tranquilo? Tranquilo, só estou anotando aqui. Tá. Agora vamos ver as fórmulas que a gente vai utilizar aqui. Cadê eu aqui? Aí. Essas são as fórmulas que nós vamos utilizar. Deixa eu só apagar aqui para a gente conseguir enxergar. Vou começar aqui por PP. PP é LSE menos LIE dividido por 6 desvios padrão. Vamos entender o que significa isso daí. Lembra do primeiro dia, quando a gente foi estudar a capacidade sigma, que eu fiz um desenho como esse aqui, ó. Coloquei LSE, coloquei LIE, fiz uma distribuição normal que eu vou tentar fazer aqui. Ai, meu Deus. Assim, faz de conta que é uma normal, tá? Certo. Uma normal com a sua média. Lembra que a gente fez isso? Aham. A média. Cadê eu aqui? Média. Média. Isso. Lá naquela ocasião, a gente estudava que o intervalo entre o limite superior e a média, ou a média e o limite inferior, tinha que ter 6 desvios. Lembra-se disso? Lembro. Agora aqui, eu estou sendo mais bonzinho. Esse intervalo tem que ter, sabe quantos desvios? 3. 3 desvios. Que seria 3 de cada lado? 3 de cada lado, nesse caso aqui. Por que 3 e não 6? Porque aqui vai seguir as cartas de controle conforme Walter Schubert desenvolveu há 100 anos. A gente vai estudar no último dia, na última aula também. Então, aqui tem 3 desvios para cada lado. Certo? Certo. 3 mais 3? Dá 6. Olha o 6 aqui. Nesse intervalo, do limite superior menos o limite inferior. Não é isso? Está dizendo a fórmula? Uhum. É daí que vem essa fórmula. Então, o PP, dispersão, variação do processo, é representado por essa fórmula. Limite superior de especificação menos limite inferior de especificação dividido por 6 vezes desvio padrão. Vamos agora ver a fórmula de PPK. PPK são 2 valores que a gente vai calcular. Por isso eu vou dividir em 2 partes aqui. E já explico o que é esse mínimo. Eu vou dividir a fórmula em 2 partes aqui, ó. Vamos analisar primeiro esta daqui, ó. Essa parcela aqui só. Está entre parênteses aqui, ó. Somente essa por enquanto. O que ele está dizendo? É o limite superior menos a média, ou seja, esse intervalo aqui, dividido por... Quantos desvios padrão tem nesse intervalo? 3. 3. 3. A outra parcela é a média, menos
o limite inferior de especificação dividido por quantos desvios tem? 3 também. 3. Concorda que eu vou ter dois valores? O menor Certo. desses dois é o PPK. Eu citei o S como desvio padrão. S é calculado da forma que a gente aprendeu lá na faculdade, que certamente você se recorda e sabe calcular muito bem, que é a raiz quadrada do somatório de cada valor individual menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. É esse desvio padrão aqui. Quando Nós eu vou... calculamos isso aí exatamente, mas já não lembro muito, assim, tinha que olhar no livro da faculdade. eu sacanei, eu sei. O CP e CPK, só a título de curiosidade, utiliza o S, que a gente chama de S estrela. Esse S estrela é a estimativa do desvio padrão. É outro cálculo que não é esse. A diferença é a estimativa do desvio padrão. Essa é a diferença dos cálculos. Não é essa fórmula que a gente vai utilizar lá. Essa fórmula de desvio padrão. É outra coisa que a gente utiliza lá. Não é isso aqui para CP e CPK. Tá? Só para PP e PPK. Os valores de referência que a gente vai ter aqui é que ambos, PP e PPK, devem ser maiores do que 1,67. E a gente já vai entender o que significa esse número. Vamos fazer algumas considerações agora. Tenho 3 cenários aqui e eu vou utilizar, por enquanto, só o primeiro cenário, que é este daqui, ó. Vamos concentrar os nossos esforços somente nesse cenário aqui por enquanto. O que nós temos aqui? Um processo em que a sua variação ela está encaixada, se é que eu posso usar esse termo, perfeitamente dentro dos limites de especificação. A variação do processo ela está perfeitamente encaixada nos limites de especificação. Esse processo, na sua visão, é um processo bom, é um processo razoável ou é um processo ruim? É um processo bom, é o ideal, né? Exatamente. É um processo razoável. Muito bem, isso mesmo. Sabe por quê? Tem alguma ideia do porquê que é razoável? Como eu posso usar a palavra? Você falou que era bom, né? E eu estou brincando dizendo que ele é razoável e ele é razoável. Ele não é bom. Ah, ele não é bom, ele é Não é razoável. bom. É razoável. Por que ele não é bom? Sabe? E agora pegou, hein? Como que você me diz que ele não é bom? Você deve estar perguntando isso, né? Você deve estar doido. Olhando assim, ele está dentro das linhas de tolerância, das especificações. Isso. E como que você me diz que ele não é bom? Se ele está dentro da especificação. Pelo simples fato do seguinte. Qual é a definição de processo mesmo, que eu esqueci? Definição de processo? Que a gente viu em algumas oportunidades aqui. Processos que transforma toda entrada em saídas. Em saídas, perfeito. Transformação de entradas em saídas. Ocorre variação nas entradas? As entradas variam? Variam, não variam? Não, variam. As entradas variam. Variam. Dentro de uma faixa, mas varia. Não, tá. Sim, não, eu tô olhando, é que eu tô olhando pro gráfico aqui, por isso que eu tô... Eu tirei uma foto do processo. A entrada varia. E tem uma foto do processo e ele me representou que nesse momento ele está encaixado perfeitamente nos limites. E quando essas entradas variarem, o que vai acontecer com esse processo? Pode escapar para fora dos limites? Sim. Pode. E vai escapar. Quando isso acontecer, eu vou ter uma distribuição normal similar a essa aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir representar aqui. Ó. Uma curva mais achatada e escapou um pouquinho. Escapou. Qualquer deslize que o processo der, escapa. Escapa. E o cliente vai reclamar. Por isso que é um processo razoável.
Quando essa situação acontece, o processo perfeitamente encaixado nos limites de especificação, acredite que o PP vale 1. Acredite nisso, vale 1. Mas ele não tem que ser maior que 1,67? Tem. Mas ele vale 1 nessa situação. Eu vou provar para você que o PPK vale 1 quando eu tenho esse cenário aqui, ó. Eu vou fazer umas contas e você vai ver que ele vai valer 1, esse PPK. Deixa eu só apagar aqui pra gente. Aí. Para eu fazer essa demonstração, esse processo razoável que eu vou apagar também. Ele vai me atrapalhar aqui. Aí. Eu vou fazer algumas considerações. Eu vou admitir que o limite superior de especificação vale a 10. O inferior vale a 8. Depois você pode fazer isso com qualquer valor que você vai ver que dá certo. E a média vale 9. A média está centralizada, então eu coloquei ela bem no meio, no intervalo de 8 até 10. Vamos pegar a fórmula de PP, que certamente você já conseguiu decorar ela. A fórmula de PP é o limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação dividido por 6 vezes o desvio padrão, não é isso? Uhum. Quanto vale PP para essa situação? 8 menos... O PP, que eu admiti, aqui admiti o valor dele. Vale 1. Vale 1. Quanto vale o limite superior de especificação? 10. 10. O inferior? 8. Dividido por 6 vezes o desvio padrão que eu quero calcular aqui. 6 vezes o padrão. Então, isso aqui vai dar que 1 é igual a 2 dividido por 6 desvios padrão, não é isso? Isso. Isso aqui vai dar que o desvio padrão é igual a 1/3. 0,333333, não é isso? Isso. Agora vamos calcular o PPK. Fazer em duas partes. PPK 1, que vai ser o limite superior de especificação menos a média. Chama só de M, isso não vai caber. Dividido por 3 desvios padrão, não é isso? É. Então isso aqui vai dar que é igual a limite superior, 10. Quanto vale a média? 9. 9. Dividido por 3 vezes desvio padrão, que vale 1/3. Acabei de calcular ele, não foi isso? O desvio padrão? Calculei ele agora aqui no PP em cima. Não foi 1/3 que eu achei? Ué. Desvio padrão aqui, ó. Você calculou o PP, não foi? Aqui, ó. Não. O desvio padrão. O PP eu admiti que vale 1. Não foi isso que eu fiz aqui? Entendi. Certo? Certo. Então, dando sequência aqui nesse cálculo. Então, o que nós temos aqui? É que você usou a fórmula do PP para achar o desvio padrão. Tá, agora eu confundi aqui, porque a fórmula do desvio padrão não é essa de S igual... Sim, só que eu não tenho os dados, né? Para eu calcular, eu preciso ter todos os dados da distribuição. Só que eu não tenho. E como eu tenho o valor de PP, tem os limites, eu posso calcular pela fórmula do PP, o desvio padrão. Se eu tivesse os dados dessa distribuição, eu faria pelo raiz quadrada de somatório de cada valor individual menos a média ao quadrado dividido por n-1. Como eu não tenho os dados, me impossibilita o cálculo por aí. Tá. 10 menos 9? 1. 1. Dividido por 3 vezes 1/3? 1. Então, PPK1 é igual a 1. Vamos fazer PPK2. PPK2 é igual a média menos o limite inferior de especificação dividido por 3 vezes o desvio padrão. Quanto que vale a média? A média vale 9. Menos o limite inferior, que vale 8. 8. Dividido por 3 vezes 1/3. Deixa eu colocar só entre parênteses aqui para não confundir as coisas. Isso vai dar 1 dividido por 1. Então, o PPK é o menor valor entre PPK1 e PPK2.
1 e 1, o menor é o próprio 1. Bateu? O que eu estava querendo comprovar? Nessa situação aqui, o PPK vale 1 também? Bateu, né? Isso. Aqui, ó. Ah, interessante, hein, esse negócio? Interessante. Eu não vou fazer aqui, mas se você quiser depois fazer, aí você fica à vontade, a demonstração para os demais dois casos. Mantendo o PP igual a 1. Por que o PP está igual a 1? Porque perceba que a abertura da curva, a dispersão, ó, essa dispersão aqui, ó, é a mesma, que não mudou. Só está mudando a localização dela. Percebeu que é a mesma? Então, A o localização. É PP aquilo que vale você 1. falou, né? Ela tem a sua variação, porém que é o Uma tá PPK, assim, né? ó. Uma tá assim, a outra tá assim, e a outra tá mais um pouco. Mas a abertura é a mesma. Eu não estou variando a abertura, está sempre igual. Só está deslocando a curva. Se você fizer essas demonstrações, igual eu fiz aqui, considerando os mesmos limites 8 e 10, só que aí vai mudar a média. No segundo caso, deixa eu anotar aqui, ó, caso você tenha o interesse em fazer depois, a média do segundo caso, ela tem que ser igual, por só E, você não vai caber. Tem que ser 10 também, porque a média está em cima do limite superior de especificação, não é isso? No segundo caso? Isso. Ela está bem em cima aqui, ó. A média tem que ser 10. Nesse terceiro caso aqui, você pode colocar a média como sendo 11. Uma unidade a mais. Por que uma unidade a mais? Porque a média aqui é igual a 11. Uma unidade a mais pelo seguinte. Eu não tenho... Cadê eu aqui, ó? Eu não tenho uma unidade aqui, ó. 8 até 9. Uma unidade aqui, 9 até 10. Aqui eu não tenho uma unidade a mais também, então se é 10 o limite superior, a média tem que ser 11 nesse caso aqui. Aí você vai calcular que o PPK vai dar menos 1 nesse caso, e nesse caso vai dar 0. Vamos interpretar o resultado. Quando o PPK dá 0, isso vale para mais ou para menos, vale para as duas coisas. Eu poderia ter a curva aqui, ó. Poderia ter ela desse formato aqui, ó. Dá na mesma. Faz de conta que tá bonitinho aqui. Ela poderia estar assim, ó. Tanto para o limite superior como para o limite inferior. Significa que o PPK 0, eu tenho metade, exatamente a metade, fora do especificado. Pode ser essa parte aqui também. Quando eu tenho PPK de menos 1, tudo, 100% está fora. Para mais ou para menos. Então, isso é muito ruim. Você encontrou um valor de PPK entre 0 e a menor que 0, melhor dizendo, você já sabe que pelo menos metade já está fora do especificado. Péssimo. Horrível. Vai ter que ajustar esse processo. Então, essas demonstrações ainda são possíveis para você comprovar que o PPK vale 0 aqui e vale menos 1 nessa situação. Conseguiu visualizar a ideia? Consegui, sim. Agora meio a pergunta. assim... Pode falar. A pergunta que não quero calar. O que significa 167? Você não estava se perguntando isso? Cadê eu aqui? 167 aqui, ó. Esse 167 é um índice, né? Então, mas graficamente, o que significa 167? Se a gente sabe que esse cenário aqui, ó, é 1, 167 é o quê? Eu vou fazer a representação para você aqui, ó. 167 é o seguinte, é um processo que varia isso aqui, ó. Percebeu? Percebi. Ele tem uma As posições... folga, vamos Tem uma chamar de folga. folga, entre os dados e os limites, está vendo? Essa folga é de quanto? 67%, por isso que é 167. Olha a minha mão aqui, ó. PP de 1. PP de 167. Percebeu a diferença? Entendi. 167. Está variando um pouquinho. Esse é o nosso desafio aqui. Fazer com que a variação do processo seja a menor possível. Isso aqui justifica tudo que eu estou falando aqui de 6 sigma. E aqui eu estou utilizando 3, hein? Só que tem essa folga, que essa folga
Se na verdade, se eu colocar, só para você ter uma ideia, o PP de 167 equivale a 5 sigma. O de 2 equivale a 6 sigma. Eu estou trabalhando com 5 sigma aqui, utilizando 3, mas tem as folgas ainda. Deu para visualizar? Deu sim. É meio assim, é complexo, mas É tá dando para complexo. compreender um pouco. Agora vamos analisar isso que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho... uma coisa que eu não falei aqui, que eu precisava ter falado. Vamos voltar. Uma coisa importante aqui. Perceba que quando o processo está descentralizado, o que é descentralizado? A média não está no meio dos limites, tá? O PPK é -1 nesse caso. Nesse caso aqui, a média está aqui quando deveria estar aqui. Foi para 0. E nesse caso que está totalmente centralizado, 1. O máximo valor de PPK é o valor de PP. Perceba que eu saí de -1, passei por 0 e cheguei até 1. Não posso ter um PPK maior do que PP, não existe isso. Então, quando o processo está centralizado, bonitinho, PP igual a PPK. Se o PP for baixo, como este, o PPK vai ser baixo também. Se o PP for de meio, quando o processo estiver centralizado, o PPK vai ser igual a meio no máximo. É por isso que aqui está dizendo o seguinte, que eu não posso ter um PPK alto e um PP baixo. Impossível, porque o PPK nunca é maior do que o valor de PP. Aí eu tenho 3 cenários possíveis, que eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2 e aqui de 3. Desses 3 cenários, qual é o sonho de consumo que você gostaria que o seu processo tivesse? O 1, o 2 e o 3. A 1, a 2... você colocou aqui. Qual dessas 3? É a melhor. Seria a 3, né? A 3. Debaixo do impossível lá. Isso, porque tem a folga aqui, né? Exatamente. Essa seria o índice de 1,67. Isso. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Então, Tá, entendi. Então, faz de conta que essa aqui não existe. Faz de conta. Sobraram 2. Essa e essa. Qual que é a melhor situação dessas 2? Caraca, peraí. A 1 tá... Uma tem um Ela desvio tá um padrão pouquinho... grande e a outra tem um desvio padrão pequeno. Uma está centralizada, a outra não está. Seria 2? A 2. Isso. Alguns me falam, mas aqui a quantidade que está fora é maior do que essa daqui. Eu sei. Porém, para eu tornar esse processo 2 igual ao processo 3, basta eu deslocar. Concorda comigo? Fazer o deslocamento, né? Deslocamento. Para eu transformar o 1 no 3, eu vou ter que reduzir o desvio padrão. Aí dá um trabalho desgraçado. É por isso que o 2 é melhor. O 2 ele representa isso aqui, ó, essa evolução. De baixo para cima. Está uma situação totalmente desfavorável, melhorou um pouco, melhorou mais ainda. É bem verdade que o PP está ruim ainda aqui, mas faz de conta que está bom. Representa essa situação aqui. Então, o 1, infelizmente, é o que mais acontece. O 1 é o que a gente não deseja, que vai ter que reduzir o desvio padrão. Consigo visualizar? Consegui. Sim. Falar que eu tô assim, sabe, dominando, não, mas já tô pegando o conceito, né? O conceito Isso. é importante, né? A partir disso eu preciso... Nesse momento aqui, o importante é o conceito. Dominar com o tempo, com a experiência. Tem um exercício aqui para a gente fazer, que em virtude do nosso tempo aqui, eu vou eu mesmo fazê-lo. Tá?
que aqui é um processo real, que é uma solicitação de compras, e aqui eu estou medindo o tempo em dias que esse processo ele demora para acontecer. E eu tenho aqui o limite, somente o limite superior de especificação. Está em inglês aqui, ó, Upper Specification Limits. O limite inferior eu não tenho, porque é no máximo 45 dias. Está vendo 45 aqui, ó? A gente não recebe, às vezes, aquelas peças que é no máximo alguma coisa ou no mínimo alguma coisa. Então só tem um dos dois limites. Quando essa situação acontece, eu não consigo calcular PP. Perceba que está uma estrelinha aqui, ó. Por que eu não consigo calcular? Porque eu preciso dos dois, limite superior e inferior, calcular PP. Como eu não tenho um deles, eu não consigo calcular. E aqui eu tenho, deixa eu apagar aqui, essas letras estão atrapalhando. E aqui eu tenho o seguinte, eu sei que nesse processo ele tem que ser no máximo 45, então daqui para baixo é o que é aceitável. E a maior parte está fora. Consegue visualizar? Tudo isso aqui está fora? Da direita? Nossa. Tudo isso aqui, ó. Esse processo é horrível. Olha quanto vale o PPK dele. Menos 0,38. Ele é um intermediário entre este e este. Esse aqui, 0 é metade fora. O menos 1 é 100% fora. Ele tá, não é 100%, mas ele vai chegar lá. Ele vai conseguir essa melhoria ainda, de ficar tudo fora. Para atingir menos 1 de PPK. A média dele está aqui, ó. Sample Mean, 104. A média já é maior que o limite superior de especificação. A média está aqui, ó. Isso é péssimo. Um péssimo sinal. Quantas amostras foram coletadas? Tem o N aqui, ó. Sample, 79. E o desvio padrão, aí sim calculado por aquela formulinha, porque é possível calcular, porque eu tenho os dados, 52. O desvio padrão é muito grande. Como que a gente consegue visualizar isso? Pela abertura da curva. Olha o tanto que essa curva ela abre. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho desse negócio aqui. É um negócio absurdo. Então esse processo ele é muito, muito, muito ruim. Tanto é que o PPK dele é menos 0,38. Isso é possível calcular o PPK dele por causa dessa parcela aqui, ó. O limite superior. Deixa eu limpar aqui que é mais fácil. Como ele não tem o limite inferior, só tem uma parcela do PPK. Essa daqui, ó, foi calculada. E deu 0,38 negativo. O Minitab ele fornece essa tabelinha aqui embaixo também. Que aqui ele mostra ppm, partes por milhão. Em duas observações, vamos dizer assim, duas condições. A primeira é o que ele está observando nesse momento, conforme os dados coletados, e uma outra é uma expectativa. O que pode vir pela frente? Como não tem o limite inferior, ele não calcula a probabilidade de ter peças, documentos fora do limite inferior, só acima do limite superior. Está aqui, ó, ppm maior que o limite superior. De 1 milhão de documentos, 911 mil estão extrapolando o limite máximo. Olha que beleza. Esse processo é ótimo, né? O total é o somatório para mais e para menos. Então, como não tem limite inferior, é igual. A expectativa com o tempo é que de 1 milhão de documentos processados, 870 mil não atendam ao limite de 45 dias. Um processo horrível. Requer melhorias. Conseguiu visualizar isso? Sim. Sim, processo muito, 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 muito ruim. Sendo assim, eu encerro a fase de medição com essas três ferramentas, folha de verificação, Pareto e capacidade de estudo e capacidade de processo.